Shalom, queridos. Hoje nós temos capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, ou segundo o apóstolo Mateus. Vamos ver aqui. Os fariseus e saduceus pedem a Jesus que opere um milagre, apenas para fazer o ego deles, para satisfazer o ego deles. No entanto, os milagres do Filho de Deus não têm esse propósito. Mateus 16, de 1 a 4. Por isso, o Senhor lhe responde que devem ficar atentos aos sinais, Por isso o Senhor lhes responde que devem ficar atentos aos sinais, pois assim como as nuvens dizem se haverá chuva ou não, os milagres mostram que é chegado o reino de Deus. O Senhor orienta que seus discípulos tomem cuidado com os ensinos fraudulentos dos fariseus. Isso porque a religiosidade e legalismo deles não passa de ego e satisfação pessoal, não visa a glória de Deus. Mateus 16, de 5 a 12. O Senhor Jesus não quer que os seus discípulos imitem esse padrão. Pelo contrário, Ele quer que seus pastores amem o povo e lhes ensine a servir sinceramente a Deus. Em um momento, a sós com seus discípulos, o Senhor lhes pergunta sobre quem as multidões acreditam que Ele seja. Cada um responde, e ao final percebe-se que as pessoas não estão entendendo quem Ele realmente é. Por fim, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, de 13 a 20. Jesus o elogia e diz que Jesus elogia Pedro, dizendo que essa revelação que foi dada para ele foi da parte de Deus, seu Pai. Crendo dessa maneira, Pedro, assim como os outros apóstolos, seriam colunas da verdade e como igreja o que eles ligassem na terra seria desligado no céu. Após a confissão de Pedro, o Senhor Jesus revela que é necessário ser preso e espancado e crucificado pelas autoridades religiosas de Israel. Pedro fica espantado com as palavras de Jesus e o proíbe de dizer aquilo acerca de si mesmo. Jesus repreende severamente a Pedro por se deixar ser usado por Satanás. Mateus 16, de 21 a 23. Precisamos estar atentos sobre estas questões. Pedro havia acabado de ser usado por Deus para confessar que Jesus era o Messias e em seguida é usado pelo diabo para tentar impedir o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus. O mestre adverte seus discípulos sobre o rigor da caminhada cristã. É uma renúncia diária, constante aos prazeres do pecado e à ordem estabelecida pelo diabo no mundo. Contudo, a recompensa para aqueles que perseverem em fazer a vontade de Deus serão agraciados com uma vida eterna de paz e descanso na presença de Deus. Em Mateus 16, de 5 a 12, pode-se verificar que, ao deixar os líderes religiosos, Jesus adverte seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, a quem acabara de ensinar. A referência de Jesus ao fermento levou os discípulos a pensar que ele se referia a eles
terem se descuidado de pegar o pão. Porém, Jesus explicou que não havia se referido à falta de pão. Ele os lembrou de ocasiões anteriores em que havia multiplicado pães e peixes, de forma que sobrou alimento. A porção de alimento não era dificuldade, uma vez que Jesus seria capaz de cuidar dessa escassez se ela surgisse. Se faltasse pão, ele era capaz de trazer o pão como ele fez, multiplicar pães. Visto que eles não estavam confiando nele para isto, ele disse, homens de pouca fé, por não ter confiado. Jesus estava falando do fermento dos fariseus, quer dizer, daquela doutrina deles, daquelas conversas mentirosas, de distorções da palavra de Deus, eles pensando no pão. É sempre assim, a gente às vezes está, o Senhor falando e a gente pensando em outras coisas. Quantas vezes estamos no templo ouvindo a palavra e pensando na casa, o que deixou em casa. A gente tem que ter cuidado com a nossa mente. Posteriormente, ele apenas repetiu a sua exortação. Esteja atento contra o fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 6. Seu ensinamento era como fermento penetrante, penetrando e corrompendo a comunidade. Quer dizer, as conversas deles distorcidas sobre as leis de Deus estavam contaminando toda a comunidade. E os discípulos tinham que ter cuidado com esse fermento, que é isso que Jesus está falando. Não estava falando do pão e eles pensando que estavam falando de pão. Só pensa em pão, né? A gente só gosta de pensar em pão, comer, comer. Não foi em vão que nós vimos aquela história de Esaú, não foi? Lembra de Esaú? Que trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha que seu irmão Jacó fez. O pão é uma coisa que a gente fica muito ligado nele. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos nos preocupar com a palavra. Nós temos que ver a palavra que sai da boca de Deus, que está escrito nesse livro que tem 1.189 capítulos, que nós vamos estar estudando em um ano. Com a graça de Deus, todos aqueles que estão estudando 3 capítulos por dia em casa, com um ano vai ter lido a Bíblia toda. E principalmente os que estão no discipulado MyFJ, ou seja, discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, que estudam um capítulo por semana, também vão longe, em nome de Jesus. Um pouco mais de um ano e nós já estaremos com todos esses capítulos da Bíblia lidos pelo discipulado, e com um ano, quem está lendo de 3 capítulos por dia, com um ano está com a Bíblia toda lida. Não é somente ler, mas meditar. É um tempo de qualidade, não é você pegar a Bíblia e ler somente porque você está ouvindo dizer que é para ler a Bíblia 3 vezes. Você tem que ler pela manhã no seu lugar secreto, meditando. Ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, meditando. E ao anoitecer, com toda a família, meditando, estudando, porque à noite, esse capítulo da Bíblia que você lê à noite é com a sua família reunido para fazer o culto doméstico, que vocês já viram, que é algo importantíssimo para a mudança da sua vida, da vida da sua família. Não é em vão que Deus deixou escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, para inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos. O culto doméstico é fundamental, principalmente para você que ainda tem filhos na idade de 0 a 12 anos. Se já passou de 12 anos, não tem problema continuar fazendo o culto doméstico. A palavra de Deus no lar é essencial. Nós sabemos que o que aprendemos no domingo é bom a gente ouvir, é claro. Deus manda estar com os irmãos juntos, ouvindo a palavra naquela comunhão. Mas o principal é você, de segunda a sábado, estar estudando a Bíblia com a sua família. Quando chega no domingo, você já está familiarizado com a Bíblia, não vai ficar ouvindo a pregação e quando a pessoa pergunta o que foi mesmo que o pregador falou, você diz, eu sei que foi uma maravilha, mas onde foi mesmo, não sabe. Então, nós estamos aqui para levar Deus a sério,
Porque levar Deus a sério é ser amante da sua palavra, porque ele só tem compromisso com a palavra. Ele deixou isso muito bem claro em Josué, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, quando ele disse para não se apartar do livro, para não deixar que as palavras desse livro não estivessem, que tinha que estar na boca de cada um deles, essas palavras. Então é fundamental estudarmos a Bíblia. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui no capítulo 16. Jesus e os discípulos 16 de Mateus, né? Jesus e os discípulos se retiraram da região em torno do mar da Galileia e foram para ao norte, cerca de 30 milhas para Cesareia de Filipe, ou seja, Cesareia na tetrarquia de Herodes, Filipe, irmão de Antipas. Mateus 16, de 13 a 16. Lá, Jesus questionou os discípulos sobre sua fé nele. Ele perguntou a eles o que as multidões estavam falando sobre ele. Suas respostas foram todas lisonjeiras, uma vez que os cidadãos estavam identificando Jesus com João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Seus princípios eram com certeza semelhantes ao deles. Todas essas respostas é evidente estavam erradas. É evidente que estavam erradas. Ele, por isso, perguntou aos discípulos, porém, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí nós vemos que Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É essa a resposta que nós temos que ter. Nós temos que saber que Jesus é o Cristo, é o enviado pelo Senhor, é aquele prometido em Gênesis 3,15. Todo filho de Deus tem que saber disso, que ele passou desde Gênesis até Malaquias, apontando Jesus, apontando que a promessa seria cumprida e mostrando como o povo que ele escolheu para receber esse Senhor Jesus estava constantemente dando recaídas, mas que ele não abandonou, que ele acompanhou o tempo todo com seu amor incondicional. Por isso nós hoje temos esse povo chamado Israel, que era o povo que estava sendo preparado para receber Jesus, e temos Jesus hoje já à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós sabemos que ele agora só está esperando o momento exato que tem que vir buscar a igreja, como está escrito em Atos 1, versículo 11, que ele foi assunto aos céus, mas que da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele também desceria com poder e glória para vir buscar a sua igreja e estar conosco numa cidade onde não precisa da luz, porque ele é a luz, e uma cidade onde há uma ceia constante, não tem interrupção, uma mesa, um banquete com ele, com roupas resplandecentes, com um corpo incorruptível, é tudo que nos espera. E se você tem certeza disso, se você está esperando isso, o que é que você está fazendo que ainda não foi falar para o seu parente lá que está longe de Deus, na mão de Satanás, dizer para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O que é que você está fazendo que ainda não foi ver aquele colega de faculdade que você passou tanto tempo junto com ele e nunca falou que Jesus era o caminho, a verdade e a vida? Por que não aproveita e agora vai fazer isso? Aquele colega de trabalho, aquela vizinhança que você passou por ela e não falou que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida? Você não vai converter ninguém, mas a sua obrigação e a minha é falar para todos. Fila de supermercado, fila de banco, onde você estiver, em vez de estar falando do governo, falando da situação da carestia, vai falar que Jesus Cristo, ele vai trazer para nós um novo céu e uma nova terra. Ele é a solução, ele é a esperança. É isso que nós temos que falar. Então, estamos aqui no Mateus capítulo 16, e vendo Jesus Cristo com seus discípulos e dando já uma lição para eles, procurando ver como eles estavam pensando de quem ele era. E graças a Deus que encontrou pelo menos Pedro, tendo a certeza que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que nós todos possamos estar sabendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio
trazer a salvação, entregar o seu Espírito para todo aquele que crer nele e para nós vivermos o mesmo que ele viveu. O Espírito veio para nós sabermos que podemos ter 12 discípulos, podemos discipular 12 pessoas, entregar essas 12 pessoas para Jesus. E que essas 12 pessoas que a gente prepara também vão ter, cada um deles, 12 discípulos, e que vão entregar esses 12 discípulos para o Senhor Jesus. E assim o reino de Deus crescendo. Isso acontece se nós estivermos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Se reconhecemos que Ele é o Cristo, como está aqui nesse capítulo 16 de Mateus, se Ele é realmente o Cristo, o que é que nós estamos fazendo que não temos a obediência ao que Ele disse? Ele disse para buscar o reino dele em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Esse palacete que você está programando fazer para você, essa mansão, vai ser acrescentada. Deus não tem nada contra você ser próspero, ter um palacete, não. O que Ele está sendo contra é você querer passar por cima da palavra dEle. Ele diz que a demais coisa, Ele lhe acrescenta as demais. Está incluído essa casa para uma pessoa que está servindo a Deus, ganhando almas, vai ser mesmo um palacete. Ele não tem problema de dar um palacete, de dar uma mansão. Porque você vai usar para quê? Para o próprio Evangelho. Nessa casa, nessa mansão, você vai fazer os encontros tremendos com Jesus, o Peniel, você vai fazer encontros, vai ter células, vai ter discipulado. Ele sabe que um verdadeiro crente que está buscando o reino de Deus e a sua justiça, tudo que ele receber só será lucro para o reino, porque ele vai aplicar tudo no reino. Então, por que você está com essa preocupação de lutar com sua própria força para adquirir as coisas? Porque você não vai fazer o reino de Deus crescer? Porque nós não vamos fazer isso, fazer o reino de Deus ser primeiro lugar nas nossas vidas e deixar que Ele entregue a casa, entregue o carro, Ele entrega. Ele não é mentiroso. Ele disse as demais coisas. E as demais coisas são todas as coisas que nós precisamos. E você acha que Deus não sabe que você precisa de um carro? Você acha que Deus não sabe que você precisa de uma casa boa para você receber seus discípulos, fazer seus momentos de lazer, para você receber os discípulos para estar ministrando? Será que Ele não sabe disso? Então se preocupe em fazer o reino de Deus crescer. Vai ver a primeira pessoa do dia de hoje que você vai falar de Jesus. Se o dia já terminou, já está à noite, deixe para outro dia, de manhã bem cedo, você já buscando a Deus no lugar secreto, se revestindo com o poder do Espírito Santo, indo na casa da primeira pessoa para falar de Jesus. Certamente vai ser aquela pessoa que você já passou de largo tanto tempo e nunca falou. Deus vai te trazer à mente e você vai recomeçar tudo, vai fazer tudo que era para fazer que não foi feito. Nós temos esse discipulado desde maio de 2023. A essa altura você já está preparado para dizer às pessoas que, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então vá em frente, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.